Eu sou o Juvenal, ou a voz que vai ficar na sua cabeça ou quando você tiver que obter bens e serviços, com resultados de êxitos garantidos entre 50% e 99%, seja uma decisão de finanças ou até sobre o cardápio da sua primeira refeição em Marte, você pode escutar na minha voz que dá vida ao pensamento do professor Dr. Del Piero as melhores sugestões de ação para mudar para melhor da vida pessoal e até os negócios profissionais. Agora eu vou levar até você o anúncio do livro 5W2H. A nova ordem dos negócios e 23 anos do milênio e as 100 transformações que mudaram o mundo empresarial. O livro escrito pelo renomado professor Dr. Del Piero, autor da série O The Text That Listens, ou O Texto que Escuta, é uma obra de grande profundidade acadêmica que explora as transformações que ocorreram no mundo empresarial nos 23 anos do século XXI. Com abordagem direta em forma de perguntas e respostas sobre o princípio 5W2H, o autor cobre áreas temáticas importantes e relevantes desde o ano 2000 até os dias de maio de 2023. A técnica 5W2H é uma ferramenta de gestão e planejamento que auxilia na organização e execução de tarefas. Ela é baseada em 7 perguntas essenciais que, quando respondidas, fornecem informações detalhadas sobre um projeto ou ação. As 7 perguntas do 5W2H são: 1. What, traduzido em o que, define o objetivo, a meta ou a ação a ser realizada. 2. Why, por quê, identifica a razão ou justificativa para a realização da ação. 3. Where, onde, determina o local onde a ação será realizada ou onde os resultados serão aplicados. 4. When, quando, estabelece o cronograma, prazos e datas relevantes para a ação. 5. Who, quem, identifica os responsáveis envolvidos na realização da ação. 6. How, como, descreve a metodologia, os recursos e as etapas necessárias para executar a ação. 7. How much, quanto, estima os custos e investimentos necessários para a realização da ação. Ao publicar um livro como 5W2H, a nova ordem dos negócios, em 23 anos do milênio e as 100 transformações que mudaram o mundo empresarial seguindo os princípios 5W2H, o autor pode abordar o tema de forma mais estruturada e organizada, facilitando o entendimento do leitor. As vantagens de aplicar a técnica 5W2H na publicação deste livro incluem: clareza. O livro é claro e direto ao apresentar as transformações no mundo empresarial, facilitando a compreensão do leitor. Contexto. Os leitores sempre têm uma visão mais abrangente do porquê dessas transformações e como elas se relacionam com o cenário empresarial. Com a escolha do estilo 5W2H ficou facilitada a abordagem de 100 temas apresentados desde o sumário do livro. O livro fornece informações diretas sobre temas conjunturais nunca antes tratados com tal relevância e pertinência. Entre os temas estão: acesso a cuidados de saúde e bem-estar para funcionários, de suma importância para aumentar a satisfação e produtividade dos funcionários, reduzir o absenteísmo e melhorar a saúde geral. Aborda o acesso à educação e oportunidades de capacitação como fonte para melhorar as habilidades e competências dos indivíduos, aumentar a empregabilidade e promover a mobilidade social. Avança dissertando sobre alianças estratégicas e inovação social conjunta, capacitação e desenvolvimento de comunidades locais, clusters geopolíticos e competitividade global. Desenvolvimento de habilidades de liderança e diplomacia corporativa e relações internacionais, diversidade, equidade e inclusão no ambiente socioprodutivo, inteligência artificial e robótica na gestão empresarial e mais 99 outros temas. Ao identificar os temas responsáveis pelas transformações, o livro fornece uma visão mais precisa da dinâmica empresarial e dos fatores que influenciam o sucesso ou fracasso das empresas. Em resumo, o livro 5W2H, a nova ordem dos negócios, 23 anos do milênio e as 100 transformações que mudaram o mundo empresarial. Ao usar a técnica 5W2H, enriquece a apresentação do conteúdo do livro, tornando-o claro, prático e relevante para os leitores interessados em entender e aplicar as lições aprendidas nas transformações do mundo empresarial. O livro 5W2H, a nova ordem dos negócios, 23 anos do milênio e as 100 transformações que mudaram o mundo empresarial, segue a linha da série Obras Acessíveis. Para tornar o livro 5W2H, a nova ordem dos negócios, 23 anos do milênio e as 100 transformações que mudaram o mundo empresarial, um livro acessível para pessoas daltônicas, surdas e com deficiência auditiva, está embarcado alguns aspectos tecnológicos inovadores e modernos ao texto e arte do livro. Estão presentes nos textos contrastes acessíveis para ajudar pessoas daltônicas a distinguir as cores, bem garantir que as combinações sejam amigáveis para pessoas com daltonismo. O livro se lembra das pessoas com deficiência visual, e assim incorporou a possibilidade de escutar a narração do texto por meio de uso da tecnologia de voz sintética.
As tecnologias do acesso ao PDF que permite personalizem a velocidade e a voz da narração contribui para melhorar a compreensão do texto. Além disso, a tradução do conteúdo para a língua brasileira de sinais, de Libras, e em alguns casos está incluída em legendas para ajudar pessoas surdas a entender o conteúdo. O formato do livro também é acessível. Editado em PDF, o livro usa fontes maiores e espaçamento adequado entre as linhas e mesmo assim, cada página pode ser lida em uma única tela da maioria dos smartphones. Na edição em papel que pode ser comprada nas melhores livrarias do mundo usa-se papel de alta qualidade e texturas suaves ajuda a tornar a leitura confortável para pessoas com deficiências visuais. Em resumo, a inclusão de tecnologias importantes que ajudam a tornar um livro mais acessível à audiência e às necessidades específicas dessas pessoas. Independente de tudo, sempre existe o banco de áudios em memórias de aulas que continua a receber novos podcasts sobre temas correlatos para além de manter os antigos disponíveis para acesso. Livre de direitos autorais. O livro 5W2H A Nova Ordem dos Negócios, em 23 anos do milênio e as 100 transformações que mudaram o mundo empresarial. Ao estar livre de direitos editoriais, o material pode ser usado de forma ampla e criativa, como em análises de dados, estudos linguísticos e pesquisa aplicada. Sobre direitos autorais. Como texto livre de quaisquer proteções editorial, a transcrição pode ser usada para criar outros tipos de conteúdo a partir do livro e dos eventuais áudios. Pode criar artigos, posts em mídias sociais ou infográficos alcançando um público mais amplo. A liberdade de uso do texto próprio ou eventualmente compilado, além de tornar mais fácil e acessível para pessoas e organizações que de outra forma teriam dificuldades devido a limitações financeiras ou legais. Comentários sobre direitos e proteção autoral de textos bíblicos e frases históricas. As transcrições de podcasts, as poesias e textos neste livro são inéditos, originais e produzidos pelo autor professor Dr. Fernando Antônio Dal Piero. Eventuais textos gerados pelo ChatGPT-4 são criados pela inteligência artificial também são inéditos e baseados nas informações fornecidas pelo usuário, no caso o professor Dr. Fernando Antônio Dal Piero. Disclaimer. Este é um aviso legal que declara que o autor, professor Dr. F.A. Dal Piero, garante a precisão e a confiabilidade das informações fornecidas, mas fica destacada a isenção de contra-responsabilidade legal por danos ou consequências que possam surgir do uso ou aplicação dessas informações sem a assistência e consultoria do professor Dr. Fernando Antônio Dal Piero, já que pode levar a resultados insatisfatórios. Se você vai usar parte desta obra que naquilo que diz respeito ao autor professor Dr. Fernando Antônio Dal Piero aceita que o conteúdo de sua autoria está em copyleft. Copyleft. Licença aberta, passível de alteração e reprodução por qualquer pessoa, enquanto os direitos livres sejam mantidos. Caso persista alguma dúvida ou sugestão, não hesite em entrar em contato comigo. Professor Dr. Fernando Antônio Dal Piero, de autor, e e-mail fadal@mugo.org.in